Oi, pessoal. Estamos aqui na podcast da Jequitibá Investimentos, recebendo um professor, doutor, advogado do direito civil e empresarial, Gabriele Tusa, que com muita honra acabou atendendo nossa solicitação, nosso convite aqui para dividir conosco um pouco da experiência dele nessas duas áreas, falar um pouquinho de mercado financeiro, falar um pouquinho de investimentos, falar um pouquinho do nosso bichinho aqui, que são os ativos judiciais, em especial os precatórios, famigerados precatórios, e colher dele essa experiência, né? Fazendo uma introdução, obrigado, Gabriele, aqui pela sua presença. Fazendo uma introdução, o Gabriele é italiano de origem, nascimento, veio muito cedo aqui ao Brasil. Aqui ele fez toda a parte da sua trajetória acadêmica, né? Chegando aí até o doutorado em Direito Civil. E nessa trajetória ele acabou se deparando com algumas situações que são situações que a gente vai tratar aqui, que são situações bastante interessantes, bastante típicas dessa mescla entre dois países, duas culturas, duas formas de organização política, social, econômica, e vai enriquecer bastante as discussões que nós vamos travar a partir de agora. Bem-vindo, Gabriele. Muito obrigado, Fulvio. Um prazer estar aqui. Esse tipo de bate-papo, assim, eu acho fundamental, especialmente porque eu não sei exatamente como me definir. Porque quando as pessoas começam a falar comigo, dizem, peraí, mas você é um italiano, mas seu português é bastante bom. Você está enganando as pessoas aqui. Não, é que eu moro aqui há muito tempo e, de qualquer modo, a minha ligação com a Itália continua sendo bastante forte. Por quê? Porque na prática da advocacia se mantiveram esses laços. A ideia sempre é poder fazer um intercâmbio adequado entre aquilo que o Brasil pode oferecer e o que a Itália, na verdade a Europa como um todo, sim, pode trazer historicamente. A ligação entre Itália e Brasil, para mim, historicamente sempre foi subaproveitada, né? Ou seja, falta aquele engajamento dos governos, porque tenta imaginar, para pensar, a Itália é um país que cabe inteiro no estado de São Paulo e sobra um pedaço. A capacidade italiana em regiões como, por exemplo, a Pianura Padana ou nos Alpes de aproveitar estas regiões, essas terras, foi enorme, porque a terra é desse tamanho. Sim. Agora imagina a fusão de você utilizar as tecnologias de desenvolvimento e aproveitamento intensivo lá para esta imensidão que existe no Brasil. E a gente sempre se depara com essa questão tão díspare. Às vezes eu vou para a Itália, falar um pouco sobre o Brasil, as pessoas dizem, interessante, eu quero conhecer esta parte que você está falando. Eu falei, tá bom, mas qual delas? De que Brasil você quer falar? Você quer falar do Brasil do Sul, onde tem uma vegetação típica dos Pampas, onde tem uma colonização alemã e italiana? Você quer falar do Nordeste, onde você encontra o Cerrado e a Caatinga, então seus recursos naturais são completamente distintos? Você quer falar do Pantanal? Então, esse é um elemento que para mim sempre foi muito claro. Isso vale para Brasil e União Europeia, mas muito mais intensamente Itália pelas ligações. Há um enorme laço sociocultural que deveria passar para a parte econômica, e se isso não acontece, em alguma medida, a culpa é de todos nós, governos, setor privado e tudo mais. É assim que eu enxergo uma questão desse tipo. Concordo. É aquela velha cantilena que nós aprendemos de que o Brasil é um país de dimensões continentais, e se isso é uma vantagem em alguma medida por conta de potencial de aproveitamento, de utilização disso, também acaba se convertendo muitas vezes numa desvantagem, porque essa enorme distribuição geográfica não se dá na mesma medida, com a mesma intensidade, com a mesma qualidade, com as mesmas características em todo o território nacional. Perfeito. Então, nós temos uma multiplicidade, uma diversidade também de situações, né? E essas situações, elas também encontram uma maximização em relação à Itália, mas obedecendo a mesma lógica. Algumas regiões aqui do território brasileiro são mais desenvolvidas, têm acesso a ferramentas que são ferramentas mais interessantes para que a gente possa falar em desenvolvimento, e outras acabam ficando menos assistidas, são menos observadas, menos cuidadas, e essas distorções acabam muitas vezes provocando situações
que nos envergonham como cidadãos, né? De pessoas que padecem muitas vezes até para manter a sua sobrevivência. Claro, você viveu isso, você advogou há muito tempo, você sabe que você sai de um estado e vai para outro, a regra é completamente diferente. Eu acho que dos estados brasileiros eu devo ter dado aula em parte de direito civil ou planejamento internacional, tipo em 20 estados. E aí, às vezes você tentar explicar as regras da reintegração de posse no interior do Mato Grosso, eles falam, mas aqui a gente não faz assim, não. Se alguém tentar invadir a nossa terra, a gente se vira. Né? Então, você descobre que o direito existe, ele está lá, mas ele tem uma abrangência, né? Aquela famosa ideia da eficiência da lei. Até que ponto a lei é eficaz? Né? Pode ser em São Paulo, pode não ser em Tocantins. Né? E isso você só aprende estando aqui, né? Que para mim foi a melhor experiência que eu tive. Eu queria contar uma coisa que, assim, não sei nem se tem muito a ver com o nosso papo. Eu me lembro quando eu estava terminando o meu doutorado, eu fui escrever uma parte da minha dissertação em Palermo, na minha cidade de nascimento. Sim. Era um trabalho sobre contratos, não estava ligado a direito de família. Mas o Brasil tinha acabado de mudar o seu Código Civil e dizia que haveria direitos para o casamento e direitos para a união estável. Ótimo. Eu recebo, estando na Itália, uma carta onde me convidavam no Congresso aqui para participar de uma comissão que iria modificar a lei brasileira. A lei tinha 2 anos no máximo. Sim. E já queriam modificar, equiparando por completo união estável e casamento, como se não houvesse diferença, dando direito para todo mundo. Naquele mesmo dia que eu recebi essa carta, eu estou na Itália, tá? Eu recebo isso por e-mail. Era o dia do Family Day. Que diabo que é o Family Day? Bom, Family Day, como esse nome bem italiano pode mostrar, né? Family Day, uma italianidade sem fim. Era um dia em prol da família para impedir que a Itália tivesse a sua primeira lei de defesa aos direitos da união estável. A Itália não tinha nenhuma. E se pretendia não permitir que ela fosse editada. Então, olha o raciocínio. Enquanto o Brasil sai de uma lei onde protege os direitos do casamento e da união estável para uma lei que quer equiparar todo mundo, na Itália ainda se tentava aprovar a primeira. Influência da igreja, do Vaticano, tudo mais. Mas olha que maluquice. Naquele momento eu pensei, eu tenho que escrever um artigo, né? Porque se eu moro num país que diz isso, estou num país que diz aquilo aqui, essas diferenças têm que vir para o papel de alguma forma. Sim. E a gente vive essa realidade multidisciplinar na advocacia, que você viveu um tempão, né? Foram quase 30 anos aí da militância jurídica. Não, 30 não, que você não tem de idade, 30 anos. Eu agradeço o elogio, a referência elogiosa, mas está distante da realidade. O tempo passa. Se, por um lado, nós temos essa característica aí, certamente fruto da influência católica aí, da predominância da religião católica na Itália, interferindo nessas relações aí de direito de família, muitas vezes atrasando algumas medidas, a implementação de algumas medidas que são extremamente relevantes. Por outro, na minha área de atuação, eu venho da infortunística do trabalho, acidentes e doenças do trabalho, né? É uma área muito sofrida, né? Eram benefícios, eu cuidava basicamente da Lei 8.213 de 91, com as introduções que foram acontecendo aí ao longo do tempo, com as modificações legislativas, mas boa parte do direito do trabalho e mesmo da infortunística do trabalho e muitos dos avanços que nós tivemos aqui nessas duas áreas vieram do direito italiano, da Carta del Lavoro. Boa e velha Carta del Lavoro. E nós temos aí, devemos muito à Itália com relação aos avanços que foram implementados ao longo dos anos no sistema, no ordenamento jurídico brasileiro, né? E é interessante como o mesmo país encara essas relações e evoluções no plano do direito de família e muitas vezes muito mais avançada, de maneira muito mais avançada em outras áreas do direito, como é a infortunística do trabalho. Vou fazer essa pontuação aí, porque você destacou um aspecto que estava talvez devendo um pouco a Itália em relação a esses avanços, mas trazer um ponto positivo aí que no plano do direito trabalhista e infortunístico foi muito positiva e avançada essa influência italiana. Ou seja, você percebeu que a Carta del Lavoro influenciou não apenas o direito do trabalho, mas também a política de acidentes, sim, né?
sim. Bastante. Foi muito importante a inspiração na Carta da Lavoura para o direito da infortunística do trabalho aqui no Brasil. Mas se tem uma coisa que a gente pode dizer, Gabriele, e você já tem tempo suficiente aqui de Brasil para se manifestar e trazer as suas reflexões sobre esse assunto, é que, apesar de nós termos todos esses Brasis dentro do mesmo território, uma coisa acaba se repetindo e uma coisa acaba se tornando um denominador comum aqui no nosso país, que é o quê? A forma como o Brasil, seja do ponto de vista legislativo, seja do ponto de vista executivo, seja do ponto de vista judiciário, trata a questão dos precatórios. E, infelizmente, esse denominador comum não é um denominador comum positivo. Nós temos, hoje, no Brasil, todos os estados e a maioria dos municípios, quase absoluta dos municípios, nós temos esses entes da federação em atraso com relação às suas obrigações para com os próprios cidadãos brasileiros. Pessoas que durante muito tempo precisaram litigar contra o Estado em busca dos seus direitos, do reconhecimento dos seus direitos, da percepção pelo Poder Judiciário de que aquilo lhes era devido, e ao cabo e ao fim das discussões jurídicas passam a integrar uma fila, um purgatório, que é a fila da expectativa em ver efetivamente pagos aqueles valores que lhes são devidos. Então, eu queria que você discorresse um pouco sobre isso, da sua experiência, fizesse as suas reflexões sobre esse tema, que é um tema triste, é um capítulo triste, de que, mesmo depois de vencidos os embates judiciais, os cidadãos brasileiros precisam ainda se ver obrigados a integrarem essa fila para o recebimento daquilo que lhes é devido. Eu poderia começar falando de uma conversa que eu tive, sei lá, não faz nem um mês, com o titular de um escritório na Itália chamado Studio Ornesi, que ele me disse: mas, Gabriele, pelo amor de Deus, você não está entendendo, um processo aqui na Itália não dá mais. Nós podemos esperar 2 anos por uma apelação. Eu falei assim: deixa eu te contar uma coisa, que eu estou numa outra realidade. Eu estou te falando de situações jurídicas onde, antes da gente entrar na parte de precatório, eu, por exemplo, tenho inventários que começaram nos anos 60, antes de eu nascer, e que continuam abertos, né? Ou seja, o Brasil se acostumou à possibilidade da lerdeza do direito da parte. E se isso se revela na ação do ponto de vista judicial, quando você parte para a questão do precatório, começa uma outra romaria. É por isso que acaba acontecendo no Brasil um fenômeno. Você acabou de falar, é triste, mas, Fúvio, é realidade. O credor deve encarar a sua relação custo-benefício, porque se ele for esperar o conceito de justiça, esse já está perdido. Não sei se eu consigo me explicar. Sim, claro. Ele já foi, porque ele teria direito àquilo há 10 anos. Vamos imaginar que se trata, pode ser de valores de aposentadoria, pode ser de complementos de soldos de alguma entidade pública, não interessa. A pessoa, então, já estava trabalhando quando fez isso. Não foi no começo da carreira que ele começou a pedir. Sim, sim. A pessoa está quase no fim. Aí começa a surgir uma expectativa de um direito que vai ser contado na fila. Ele não vai ter a justiça que ele merece. Ele precisa entender que ele pode ficar absolutamente desprovido daquela relação de aproveitamento. Parece uma coisa impressionante. Às vezes eu falo isso até no escritório. Tem processos que parecem que têm um perfil sucessório. Falei, como assim? Porque a pessoa passa a vida defendendo o direito dela, mas só os filhos é que vão aproveitar. Ou às vezes os netos, né? Você percebe que não tem lógica patrimonial, sim, né? Então, o fenômeno de poder atuar com esses ativos judiciais e de poder, de alguma forma, dinamizar... Claro, vai ter o que a gente chama de operação de desconto. A pessoa não vai conseguir vender pelo seu valor de face. A gente chama de valor de face, que é um termo técnico, muita gente não entende. Então, a pessoa tem essa opção. Optar por um decréscimo daquilo que é seu direito e alienar o seu precatório e obter o benefício, a satisfação, o proveito daquilo que é seu.
Ou tem a outra alternativa, que é provavelmente não ver nunca, porque, repita, se trata de pessoas já com carreira. Imagina, você consegue comprovar seu direito aos 60, fica mais 12 anos esperando na fila, você vai aproveitar como, né? Então, esta é uma parte da realidade brasileira que é importante conversar com o credor. É chato? É desagradável? Mas é a solução que se apresenta. A possibilidade de ter à sua disposição um sistema que está disposto a adquirir esses valores com um determinado desconto e assumir todo o prejuízo de recebê-los um dia. Não sei se você condivide, porque você é esperto nessa área, de repente você pode ter um outro pensamento. Não, é exatamente esse o cenário que nós enxergamos, né? Exatamente esse o cenário que nós enxergamos. Eu diria, sem medo de errar, que um percentual bastante relevante dos credores de precatórios não sobreviverá para ver satisfeito aquele direito que é seu e que pertence a si. Isso independe de ser municipal, estadual ou federal na prática, né? Se nós formos considerar os precatórios federais, eles estão, em alguma medida, numa posição de vantagem em relação aos demais, porque o governo federal, tirando um lapso temporal pequeno, que foi introduzido à época pelo ministro Paulo Guedes, e que depois foi desfeito pelo ministro Haddad, sim, nós tivemos um lapso temporal em que assustadoramente foram se avolumando os precatórios federais a ponto de já se imaginar uma bola de neve. Tirando esse período, os precatórios federais são orçamentados e pagos naquele ano de orçamentação. A situação dos precatórios municipais, quase todos os municípios, e dos precatórios estaduais, e aí sim todos os estados, é um pouco mais gritante essa demora. Por exemplo, São Paulo, já é do seu conhecimento, São Paulo, o estado mais rico da federação, tem uma fila de espera que já passa dos 18 anos para satisfação das obrigações do estado para com os credores dentro do seu território. Então, mas você está falando de 18 anos da obrigação consolidada. Sim. Já passou pela parte judicial. Já então foi você superado. teve todo um contencioso que às vezes é parte da vida do indivíduo, da pessoa. Exatamente. Aí, a partir da consolidação do direito, né, apenas a satisfação do crédito, sim, mais 18 anos. Mais 18 anos. Gente. Nós estamos falando aí de uma média de espera de 30 anos, né? Cumpridas as exigências e os ritos processuais que pressupõem a análise e em se tratando de ações contra o Estado, nós temos aí necessariamente as ações chegando aos tribunais superiores, Superior Tribunal de Justiça, sim, sim, e o Supremo Tribunal Federal. Nós estamos falando de mais de uma década de discussão, com toda certeza. Então, entre a discussão judicial, cumpridos todos os seus requisitos e todas as suas instâncias enfrentadas, mais o período em que, já reconhecido o direito, já sem nenhuma dúvida de quanto é o valor, o montante devido, a espera ainda se introduzindo, nós temos fatalmente um conjunto englobando 3 décadas, se não mais. Quando você começa a pensar, né? Esse é o caso de esperar isso tudo. Se fosse no começo da sua carreira, você pode até cogitar, sim, isso como um elemento de aposentadoria. Mas isso não é consolidado no início da carreira. Isso faz parte do fluxo. Quando você, por exemplo, recebe um quinquênio ou foi decidido que o seu salário, por exemplo, dos servidores federais da contadoria se equipara de ciências contábeis, aí ganha aquele plus que, quando ingressar na tua base salarial, ainda vai ingressar no determinado ofício requisitório, aí você considera mais os 18, mais de 10 a 18. Estadual São Paulo, 18 anos. 18 anos. E uma situação, é o que a gente chama de estoque de precatórios, é um estoque que se renova ano a ano. Então, nós não estamos fazendo nenhum esforço organizado, planejado, estruturado
para a resolução dessa situação, né? Existem alguns episódios, por vezes heróicos, algumas iniciativas que são paliativas, mas não há um esforço organizado, não há um esforço, pelo menos perceptível, né? Posso estar cometendo alguma injustiça aqui, já que é o nosso tema, da justiça, posso estar cometendo alguma injustiça ou, de alguma maneira, desconsiderando alguma situação, mas não é perceptível nenhuma forma de organização para que essa situação seja eliminada. Não me parece haver nenhuma movimentação estrutural para que essa situação não aconteça, né? A primeira delas seria a própria organização do Estado. Então, sim, acho importante deixar claro uma coisa que não sei se você concorda. Ninguém aqui está falando em calote do Estado, não é o Estado se recusando a pagar. É o Estado se servindo de uma série de situações já configuradas, quase que costumeiro, para pagar muito depois. Esta que é a ideia. A ideia está na mora, não na inadimplência. Exatamente. A questão principal é a própria, muitas vezes, o próprio comportamento do Estado. O Estado lato sensu, consideradas as administrações municipais, estaduais e a própria administração federal, direta ou indireta, através das suas empresas, autarquias e entes. Na medida em que, muitas vezes, isso mudou um pouco para melhor nas últimas décadas, mas na medida em que o Estado acaba desrespeitando regulamentos, desrespeitando muitas vezes até a própria Constituição Federal, com práticas que são lesivas aos seus servidores, nós temos a instalação de um direito potencial às reclamações. E quando essas reclamações são acolhidas pelo Poder Judiciário, configurada a prática indevida por parte do Estado e em favor dos seus servidores, nós temos uma situação que é uma situação de indenização. Equiparações salariais, diferenças, gratificações não pagas, todas essas mazelas que o Estado provoca com as suas ações ou inações. E isso se configura na construção de um repertório, de um estoque de precatórios que precisa em algum momento ser enfrentado. Por isso que eu acho que é uma irresponsabilidade sem tamanho quando o Estado aponta o dedo para a população, para a sociedade, para nós, e diz: existe uma indústria de precatórios. Não existe uma indústria de precatórios. O precatório é o ápice, é o clímax da mazela provocada pelo próprio Estado. Porque não fosse o Estado descontrolado, não fosse o Estado um perpetrador de situações injurídicas, não haveria precatório ao final. O Poder Judiciário, analisando aquela situação, jamais decidiria em favor dos servidores. Agora, se há um precatório, é porque em algum momento houve uma medida injurídica, uma postura indevida por parte do próprio Estado. Mas isso aí já é o político falando, né? Essa ideia de indústria de precatório é justamente para tentar colocar um tom pejorativo numa situação onde o político quer retirar a carga da sua responsabilidade no fenômeno. O fenômeno existe, o problema foi constituído, tem pessoas que têm direito a crédito e não vão receber em tempo hábil, e o que ele chama de indústria de precatório é uma tentativa de quem pode suportar estes prazos, adquirir esses precatórios e, quem sabe, um dia receber. Quer dizer, a ideia de que agora o político fala, não, mas há uma indústria de precatórios. Por que há? Existiria se tivesse, né? Se a conduta inicial tivesse sido diferente, talvez não existisse. E desculpa, por que isso é indústria e não é uma sessão de crédito normal, como acontece no mercado todos os dias? Isso é uma sessão de crédito. Perfeito, exatamente. Mas essa é a pergunta que não se faz, né? Porque não interessa muitas vezes ao Estado fazer esse tipo de pergunta. Você enxerga na situação instalada alguma maneira de mitigação dessa espera, dessa angústia, desse sofrimento aí por parte das pessoas que têm uma expectativa em receber esses valores, Gabriele? Eu volto a te dizer,
É a relação custo-benefício. Eu sei que eu tenho um direito e se eu vender o meu precatório, eu não vou ter todo ele porque vai ter um desconto. Vamos entender uma coisa. A operação de desconto existe há décadas. Todas as vezes que você, por exemplo, emite uma duplicata no seu negócio, Sim, você precisa de capital parâmetro de giro, você precisa de dinheiro agora, a duplicata vai vencer daqui a um mês, você vende, em vez de você vender o valor original, você transfere o crédito para um outro comprador que te dá o dinheiro à vista. Isso é do mercado, uma coisa que tem empresa que já tem um sistema de capital de giro criado com base nisso. Por quê? Porque não aguenta, porque não tem fôlego. Agora, fazendo isso, a empresa anda, os funcionários ficam lá, o empregado está lá, né? Você injeta uma liquidez na sua operação. E você perde um tantinho que é da operação. A ideia é muito similar. Vamos entender assim, um pouquinho de direito civil. O que é a cessão de crédito? É uma daquelas operações que a gente chama em direito de transmissão das obrigações. Existe a cessão de crédito, a cessão de débito, que a gente chama de assunção de dívida, e a cessão de posição contratual, como, por exemplo, quando alguém está comprando um imóvel na Caixa, não quer mais comprar, você vai lá, entra no lugar dela e se submete ao contrato todo, né? As condições já estabelecidas. Já, você não pode... Você cedeu a posição contratual, então você já está sujeito àquelas categorias no momento que você assina como sendo o cessionário. A ideia aqui é exatamente a mesma de uma situação de mercado que existe há muito tempo. A operação pode ser considerada diferente, por quê? Porque o devedor é o Estado, mas fora isso... né? As características são as mesmas. E o Estado se dá uma licença para não pagar em dia. Porque se o privado não paga em dia, é juro, multa, execução. O Estado não. Portanto, é triste falar assim para o credor, mas ele não tem as mesmas garantias que tinha num crédito privado. Ele tem que saber que está sujeito a essa demora. Por isso, a negociação do precatório é uma alternativa para quando a pessoa diz, bom, não vou passar os próximos 20 anos para receber o que é meu, né? Recebo agora, vou completar o meu projeto, reformar minha casa, viajar para Tunis, não sei, qualquer coisa desse tipo. Mas outros dizem, não me interessa, eu prefiro esperar. É uma opção, não vejo o problema quanto a isso. Mas me incomoda muito essa questão que você acabou de falar, porque não é só nessa situação. Quando o membro do Poder Executivo inventa frases para tirar a própria responsabilidade, né? Se criou uma indústria do precatório. E se não tivesse criado? Imagina que não houvesse alguém disposto a comprar um precatório e tivesse uma pessoa com necessidades terríveis para ter dinheiro e não tem. A operação da filha, tá bom? A indústria de precatório talvez tenha permitido que essa menina sobrevivesse. Não sei se eu estou sendo dramático. Não. As situações são dramáticas, né? Na atuação jurídica, além da infortunística do trabalho, o escritório tinha, quando eu estava à frente do escritório, o escritório tinha processos na área do direito administrativo, na defesa dos interesses dos servidores públicos, inclusive servidores públicos federais, no caso do escritório. E as situações, elas se avolumavam, e não é diferente em outras bancas, e não é diferente em outros escritórios, elas se avolumavam sempre com esse tom de dramaticidade. Porque nós estamos falando de seres humanos e nós, enquanto seres humanos, estamos sujeitos às vicissitudes humanas. Então, as pessoas adoecem, as pessoas acabam, muitas vezes, para não ter uma abordagem trágica, mas as pessoas, nos seus eventos humanos, têm necessidades econômico-financeiras, muitas vezes prementes. É um planejamento patrimonial, todo mundo tem. As pessoas se casam, as pessoas têm filhos, as pessoas viajam, casam os filhos, né? Aliás, dá para acontecer tudo isso durante a tramitação de um processo. Muito mais ainda com o acréscimo da fila de espera de um precatório. Mas esses eventos humanos, eles muitas vezes trazem essa carga de dramaticidade. Num dos processos que nós tivemos, que se converteu depois num precatório, eu me lembro vivamente que eu entrei em contato com uma das clientes, era uma ação coletiva, ainda tem uma discussão, eu não acompanho mais, mas ainda existe uma pequena diferença ali, ainda submetida ao crivo judiciário. Ainda tem uma discussão. De quando é o processo? Quando começou? O processo é de 1993. O processo é de 1993. É pré-plano real.
É um processo Meu Deus, é verdade. jurássico, 93. Né? A URV estava para entrar. Não havia nem tido esse choque final econômico aí que a gente experimentou aí com a edição do Plano Real. E eu me lembro que apesar de ser uma ação coletiva, nós acabávamos tendo contato, nós representamos os interesses de um sindicato, de uma entidade de classe, em favor dos seus substitutos processuais. E algumas dessas pessoas, pelas mais variadas razões, acabavam tendo contato conosco ali pessoalmente. E uma dessas pessoas, uma auditora fiscal do trabalho, frequentava bastante o escritório. Ela ia uma vez a cada 3 meses, 4 meses, levava biscoito, doce, era uma pessoa agradabilíssima. E ela foi uma das pessoas. Quando nós fizemos o acordo com a União Federal, através da AGU, chegamos a um termo final, eu me lembro que eu telefonei a ela e falei assim, olha, queria dar uma notícia, tal, fizemos um acordo com a União Federal, então já vai haver agora a formação de um ofício requisitório desse pagamento, consequentemente de um precatório a ser pago daqui, na época, pela data, né, de orçamentação, seria para 2 anos adiante. E ela me respondeu nesse momento, doutor, o senhor está me dando uma notícia agridoce. Eu falei, agridoce? Ela falou, porque eu fico feliz pela notícia de que nós chegamos à conclusão, depois de tantas décadas, né? Décadas, né? Tantos anos. Ela não falou década, ela falou tantos anos de batalha. Mas eu não sei se eu estarei viva para receber esse valor daqui a 2 anos. Detalhe, ela tinha 92 anos. Meu Deus. 92 anos. Então, realmente, o horizonte dela era um horizonte bem menos auspicioso, né? Considerando aí as questões das nossas limitações humanas. Um spoilerzinho, ela acabou sobrevivendo, ela recebeu o precatório, mas, na verdade, era uma espada de Damocles sobre a cabeça dela. A qualquer momento, ela poderia não estar presente e não ter tido a oportunidade de... Oferir o que era dela. De experimentar e de aproveitar aquilo que era dela por direito. E mais ainda, Gabriele, a pergunta que, mesmo ela tendo recebido, se impõe. O aproveitamento econômico-financeiro foi o mesmo do que seria se ela tivesse recebido isso 30 anos, com 70 anos? Né? Eu quero acreditar que não. As realizações próprias, porque inclusive era um processo bastante interessante, as realizações que ela poderia experimentar aos 70, com toda certeza seriam diferentes daquelas que ela pôde experimentar aos 94. Não é agradável falar disso, mas é verdade. Não tem como negar. É exatamente esse o cenário. Né? Essas foram as razões que levaram a constituição, né, da Jequitibá. Né? Nós começamos a receber cada vez com mais frequência solicitações dos próprios clientes com relação à possibilidade de antecipação dos resultados dos processos que estavam sob o nosso patrocínio. Essa movimentação começou de maneira tímida, eram esporádicos os casos de clientes que consultavam sobre essa possibilidade e na época nem se aventava muito de uma organização, de um tratamento organizado dessas situações. Havia essas sessões, mas elas se restringiam a grandes operações, por exemplo, de antecipações de crédito em situações de desapropriação, de grandes áreas. Bom, mas aí não envolve o usuário com o precatório relativo à sua força de trabalho. Não eram alimentares. Não eram precatórios alimentares. Eram precatórios de natureza comum, que envolviam
valores muito expressivos, né, concentrados no mesmo título, mas não era um movimento organizado no sentido de precatórios alimentares cedidos de uma maneira estruturada. E esses movimentos esporádicos passaram a ser mais comuns, frequentes, até serem impossíveis de ignorar, né? Foi o momento em que eu me afastei das operações do escritório, deixei de atuar no dia a dia dessas demandas, não atuo já há algum tempo à frente desses processos. Entendi que havia, talvez na minha cabeça, mas entendi que havia talvez um conflito de interesses ali entre as duas situações e resolvi cuidar dos interesses desses credores, aí não mais como clientes do escritório de advocacia, mas como credores interessados, preocupados e necessitados de uma operação que trouxesse a eles algum resultado de forma mais rápida do que aquilo que o governo apresentava e oferecia. E dar a oportunidade de ceder o seu crédito, sim. Foi dessa maneira que nós encaramos essa situação e partimos, então, para fazer. Como não é uma frase minha, é uma frase extremamente feliz, criada por alguém, não vou... Feliz ou infeliz? Não entendi. Não, feliz. Uma frase muito feliz. Eu gosto muito dessa frase. Se alguma coisa vale a pena ser feita, então ela merece ser bem feita. Eu gosto dessa frase. Não sei o autor, a autora, mas eu gosto muito dessa frase. Se existe uma coisa, se você chegou à conclusão, se você concluiu com você mesmo que aquilo merece ser feito, né? Então ele também envolve o fazer bem feito. Porque se vale a pena, tem que ser bem feito. Foi pensando assim que a gente montou a Jequitibá. Eu quis fazer essa atuação de uma maneira estruturada. Eu não queria dar uma meia assistência a esses credores. Eu não queria dar uma parcela de ajuda. Ou nós ingressamos nesse mercado para realmente fazer bem feito, fazer de uma maneira séria, estruturada, ou então nem vale a pena ser feito, né? Como a gente achou que valia a pena ser feito, então merecia ser bem feito. Então criamos a Jequitibá para isso. Na medida que você agiu dessa forma, o que acaba acontecendo? Uma coisa para se entender. Há uma parcela das tantas pessoas que são credoras e que vivem essa situação extremamente desagradável, que saíram do problema. O que a empresa acaba fazendo é justamente conferindo essas pessoas, elas apagaram esse problema da sua mente, receberam a parte que lhe cabe, o débito público continua lá, só que agora é outro que assumiu, mas essas pessoas agora estão tranquilas, fazendo a vida delas, receberam tal. Qual é o volume? Você tem uma ideia de qual é o volume de precatórios hoje no Brasil, considerando tudo? Nós temos esses números, eu preciso até dar uma atualizada, mas é um volume, assim, considerando o estoque dos precatórios municipais, estaduais e mesmo os federais, considerando que existe uma espera envolvida, ainda que sejam pagos nos anos orçamentados, é um valor bastante considerável aí de centenas de bilhões. É que o número não... Assim, ele é útil para algumas estatísticas, mas não todas, porque você tem estado que está muito mais próximo do valor devido, que a realização orçamentária do ano que vem ou daqui a 2 anos, e outros estados que devem, né? São situações distintas. São situações distintas, o fluxo de pagamento depende da receita corrente líquida, cada estado tem uma realidade, falamos no início da nossa conversa dos vários Brasis dentro do Brasil. Não dá para nós tratarmos, fazendo uma analogia ao nosso grande Rui Barbosa, a verdadeira igualdade reside na desigualdade das desigualdades. Então, tratar desigualmente os desiguais. Não dá para nós colocarmos todas as situações dentro do mesmo conjunto. Existem alguns subconjuntos que têm que ser considerados, mas a situação ela é dramática em todo o território nacional, principalmente quando nós descemos aí a análise dos estados e municípios que nós temos aqui na federação. Mas tem uma coisa, tem
uma agulhada que talvez seja interessante a gente pensar. Você lembra que no governo anterior, a um certo ponto, o Guedes interrompeu, trouxe aquele decreto-lei que viabilizou a interrupção sequencial do pagamento dos precatórios, deixando a distinção entre juros e multas. Você lembra tudo como ficou? Evidentemente, isso cria um problema. Ao mesmo tempo, de novo, eu sei que isto mascara os números. Ao mesmo tempo, nós tivemos uma situação onde, num governo que vinha de uma pandemia, aconteceu uma coisa impressionante. Superávit da balança comercial. O quanto esses precatórios demoraram para ser pagos e poderia ter dado nessa bola de neve? Será que não acabou ajudando no sentido de que o Estado mostra que ele pode acertar suas contas? É uma coisa que me deixou um pouco pensativo. Com relação à visibilidade, você diz? Porque, a um certo ponto, você termina a sua balança comercial e diz assim, pronto, o Brasil deu superávit. Ok, nós não pagamos X precatório, então, se estivessem lá dentro, a conta seria outra. Mas será que isso não acabou ajudando até a considerar que agora tem mais fôlego para pagar? Não sei. Eu acredito que nós pudéssemos ter uma visão como essa, partindo da premissa altamente temerária de que tudo estava previsto, desde a interrupção temporária até o superávit. O superávit. Mas quando nós ingressamos na pandemia, o mundo ingressou na pandemia, nessa situação de pandemia global, num primeiro momento e durante um período representativo, nós não tínhamos a visibilidade de qual seria o período em que nós permaneceríamos naquela situação, em que momento haveria uma retomada das atividades econômicas de um modo geral, mais abrangente, e, portanto, não era possível prever uma situação superavitária no orçamento. Então, quando houve a proposta da emenda constitucional, primeiro a PEC, depois virou consolidada em emenda constitucional, que alterou a forma de pagamento dos precatórios, esse superávit não era possível de se prever. Então, não foi um movimento organizado para que houvesse uma interrupção para depois o pagamento nesse momento de superávit. Pelo contrário, não houvesse ocorrido uma mudança de governo, eu posso arriscar dizer que essa situação de calote... teria se perpetrado. Teria pelo menos, se mantido por mais 4 anos, por mais um ciclo governamental, né? Eu não acho que, mesmo com o superávit, o plano do governo federal fosse retomar o fluxo de pagamentos normal. Mas aí é bola de neve mesmo, né? Sim, porque senão não haveria sentido na edição de uma emenda constitucional. A emenda constitucional, ela tem, até pelos quórums qualificados e pela dificuldade da sua aprovação, ela assume áreas de definitividade. Ela não é uma medida transacional, não é uma medida paliativa, ou temporal, provisória. Ela assume uma característica de definitividade. E essa característica de definitividade, no meu entender, poderia ter se mantido por mais um ciclo de 4 anos, houvesse tido aí não a sucessão, mas uma manutenção do governo, né? E eu não estou entrando aqui em nenhum tipo de juízo de valores com relação a este governo é melhor do que aquele é melhor do que o outro. Longe disso. Estou abordando tecnicamente com a percepção que nós temos de tantos outros governos que já se sucederam aqui no Brasil. Me parece que, uma vez que a medida, por mais impopular que ela seja, conseguiu ser aprovada, a tendência é da sua manutenção, né? Basta nós verificarmos a tristemente lembrada CPMF, que trazia no seu nome a palavra provisória e permaneceu de forma indefinida aqui no nosso ordenamento jurídico. Era uma contribuição provisória que assumiu áreas, uma vez instalada, assumiu áreas
de permanente, né? O P trocou o sentido de provisória para permanente. E entra governo, sai governo, sempre ressurge a sombra de algo idêntico ou muito assemelhado à CPMF. A ideia de que é um fato gerador esquisito, né? Ou seja, há uma movimentação bancária, logo você paga uma parte. Não tem... Sim, sim. Existem várias outras situações. No direito previdenciário, existe uma regra que, aliás, é extremamente saudável, de que nenhum benefício pode ser criado, majorado em valor ou estendido temporalmente sem que exista a respectiva fonte de custeio. Claro, sim. Altamente saudável. Olha, não vamos ainda mais ao sul do Equador, sem qualquer preconceito, mas é uma constatação, não vamos dar ferramentas e instrumentos para que medidas populistas ganhem espaço. Então, nenhum benefício previdenciário pode ser criado, majorado em valor ou estendido temporalmente sem a respectiva fonte de custeio que garanta as condições para que isso se dê. Bom, perfeito. Só que, no nosso entendimento, a recíproca deveria ser a mesma. Ou seja, nenhum benefício poderia sofrer nenhum tipo de subtração, diminuição ou até encerramento sem a extinção da fonte de custeio. Não parece justo que assim seja. O benefício precisa ter uma fonte de custeio, perfeito, mas uma vez que esse benefício seja suprimido ou diminuído, de alguma maneira seja... Isso está ligado à redução da fonte de custeio. Deveria estar. E nós temos uma situação aqui, por exemplo, que é a situação das contribuições previdenciárias pós-aposentadoria. O tema é recentíssimo, aposentadoria da vida inteira. Ou seja, o trabalhador que permanece em atividade por vontade sua ou por necessidade, o que é a maior parte das situações, aposentado e trabalhando, continua com a sua contribuição, com a obrigatoriedade da contribuição, porque não é uma faculdade, é uma obrigatoriedade, é compulsório. Ele precisa continuar contribuindo para o sistema sem nenhum benefício correspondente. Ah, mas é assim, o sistema é contributivo devolutivo e você não contribui para a sua própria aposentadoria, mas você contribui para um sistema que garanta a sua continuidade. Ok, mas anteriormente havia esse benefício. Sim, exato, mas que era o pecúlio. Mas a relação, ela se encerra no momento em que o meu trabalho não visa mais me aposentar. O meu nível de contribuição já está configurado, não tenho por que contribuir de novo, porque eu não vou me beneficiar daquele plus. Sim. Não faz sentido do ponto de vista da relação dentro do benefício previdenciário. Até poderia fazer sentido se, em lugar do pecúlio, que foi simplesmente extinto, houvesse, pelo menos, a possibilidade de o trabalhador considerar esse novo período contributivo numa nova métrica, numa nova média, para aumentar o valor da sua aposentação. Sim, aí é como se ele... É justo. Na prática, é como se não tivesse aposentado nesse percentual. Teria até se aposentado, até porque sobre a aposentadoria também incidem as contribuições, mas ele teria pelo menos a possibilidade de ver reequilibrada a sua relação com a Previdência Social. Isso não acontece. Não, ele está contribuindo para os outros. Está contribuindo para os outros. Ele está contribuindo para um sistema que é um sistema que, da forma como está organizado, tende ao colapso. Né? Vide as várias reformas previdenciárias que foram acontecendo, as mini-reformas previdenciárias que foram tendo lugar e acontecendo ao longo dos anos. Segundo os diretores da Generali Seguros, que é uma das maiores companhias do mundo, está no Brasil há muitos anos, essa seguradora que é da cidade de Trieste, eu conversava com o seu diretor há um bom tempo já. Ele disse: a única solução para a Previdência no Brasil é criar o sistema de capitalização. O problema é que o sistema de capitalização foi montado no Chile e, infelizmente, foi um desastre. Agora, foi um desastre porque houve corrupção, não sei. O problema é que a ideia agora caiu por terra.
Então, não tendo mais essa ideia, fica a ideia como está, e o sistema é deficitário até que, como você falou, vai colapsar. Eu não sei em que momento. Ele tende ao colapso. Ele tende ao colapso, né? Em que momento é uma coisa que teria que, eventualmente, exigir um cálculo, operações que são bastante complexas, mas que ele tende ao colapso, sem dúvida nenhuma, é uma realidade. Você sabia que o problema da Previdência no Brasil está acima do problema da dívida pública? O custo da máquina pública é o segundo maior problema brasileiro. O problema é a Previdência. O primeiro, sem dúvida nenhuma, é a Previdência Social. Até pela abrangência que ele tem, existem organizações familiares inteiras orbitando uma renda garantida que é uma renda do aposentado, né? Então, a percepção de uma aposentadoria contribui para o ecossistema de várias famílias, não apenas para a subsistência, sobrevivência de um indivíduo, mas de todo um ecossistema familiar. Então, é uma situação que assusta pela gravidade e pela dimensão que ela ocupa. Como nós não estamos aqui para pretender resolver as questões previdenciárias, apesar de ser apaixonante esse tema, mas deixo para pessoas mais capacitadas que eu, você é uma delas, né, para discutir essas questões. Eu acho que é interessante nós abordarmos a questão das antecipações com relação aos precatórios, né? Você mencionou esse olhar do direito civil sobre essas operações, 100% de precisão na sua análise. São direitos disponíveis, portanto, aptos a poderem ser cedidos aí em qualquer tempo, em qualquer escala, por quem quer que seja, obviamente desde que o credor. E nós temos duas situações que são situações bastante típicas de exceção, né? A experiência da Jequitibá demonstra que existem dois tipos de credores propensos a fazer uma cessão, né? E também acho que são esses dois pontos que devem ser observados sempre no caso de cessão. O primeiro é a necessidade. Então, há uma necessidade premente que não acompanha o ritmo de pagamentos do Estado, e essa necessidade premente leva o credor a cogitar da cessão do seu precatório. A outra, muitas vezes um pouco mais escondida, é não a necessidade, mas a oportunidade. Muitas pessoas não consideram essa opção, mas essa opção muitas vezes é mais relevante até do que a necessidade, porque a necessidade é um emprego do recurso para apaziguar uma situação, para apagar um incêndio. A oportunidade muitas vezes é aquilo que permite você dar um passo a mais, subir um degrau a mais da escada, ter uma condição mais interessante. Então, por exemplo, você utilizar um recurso de forma mais imediata, ao invés de esperar o pagamento pelo Estado, para fazer frente a um investimento em educação, né? Pela idade dos credores, nós experimentamos na Jequitibá algumas situações do tipo: o meu filho ou o meu neto tem uma oportunidade de uma promoção dentro do seu local de trabalho se ele tiver um curso de uma outra língua estrangeira. Ou se ele tiver, por exemplo, um curso técnico qualquer que possibilite o acréscimo de uma competência que hoje ele não tem, passando a ter, vai fazer jus a essa promoção. Uma pós-graduação, uma especialização. Uma especialização, uma pós-graduação, uma viagem de intercâmbio, né? Conhecer uma outra cultura, uma outra realidade, uma imersão. Enfim, essa oportunidade que se apresenta muitas vezes e que depende de um recurso que não é tão dramático como uma situação de saúde ou de uma pessoa que já esteja muito idosa, né? Mas essa questão da oportunidade muitas vezes tem mais relevância até do ponto de vista da sociedade e não é tão perceptível. Então, quem faz cessão de precatório
é quem precisa ou quem tem uma oportunidade. Então, é necessidade ou oportunidade que levam as pessoas a cederem os seus ativos judiciais, os seus precatórios, em prol da celeridade. E é óbvio, quando a gente está falando de cessão, de antecipação de recebível, nós estamos falando em deságio. Você acha... não vou nem adjetivar para a gente não quero interferir no seu juízo. O que você pensa a respeito dessa questão da troca de tempo pelo dinheiro? Como é que é essa equação na sua percepção? Qual o adjetivo que você daria? Qual é a sensação, a impressão que você tem da troca de tempo pelo dinheiro? Eu tenho a impressão que eu entendi super a sua pergunta. E dividir em duas fatias é extremamente relevante. A primeira faz porque precisa, a segunda faz porque planeja. A parte que precisa, Fulvio, é preciso entender. Eu sei o que é uma pessoa que precisa de dinheiro no Brasil e sei também o que é uma pessoa que precisa de dinheiro na Itália. Vivi as duas experiências. Se você está precisando de recursos e você tenta buscar no banco, você pode se colocar numa dívida que você não vai ser nunca mais capaz de arcar. É diferente das taxas que acontecem num banco em Amsterdã ou em Roma. Aqui há uma liberdade de taxação e juros elevadíssimos que, assim, a meu ver, não deveria nem ser permitida, mas é. Então, a gente sabe que no decorrer de 2 anos, uma dívida de 100 mil, dependendo do banco, pode virar 2 milhões. Então, a dívida sai da sua realidade. Então, quando se trata de necessidade, estamos num campo diferente. Aí a pessoa não está fazendo conta, vendo o que é melhor, o que é pior. Ele precisa. Não há escolha. Exato. De repente, se fosse num outro lugar do mundo, ele poderia dizer, não, eu preciso, mas eu levanto no banco um dia, recebo meu precatório. Não existe essa realidade no Brasil. Perfeito. A política bancária é absolutamente inimaginável. Eu tive uma vez uma reunião de Amsterdã mesmo. Um grupo que veio de um banco holandês e eu fui comentar para eles a política de juros e o valor do cheque especial. Eles falavam, com toda educação, falando para mim, Tusa, por favor, vamos falar seriamente. Mas é assim, eu não estou mentindo. Eles não acreditam, uma coisa que não cabe. Então, quando se trata de necessidade, acho esta alternativa muito mais viável do que qualquer introdução numa dívida com o banco, qualquer uma. Se você vai entrar numa dívida bancária e você vai garantir a sua casa, por exemplo, a chance de você não conseguir adimplir é enorme. Queria lembrar uma coisa importante, Fulvio. As pessoas dizem, eu não tenho problema porque eu só tenho uma casa e se eu for executado por um banco, bem de família, não vão poder me executar. É diferente você ser executado por uma dívida ou você ter dado sua casa em hipoteca de garantia. Sem dúvida. O bem de família te protege somente no primeiro caso. E com a lei nova, devemos entender... A lei nova, na verdade, não. A jurisprudência nova, ela nos ensina o quê? Que se você tem uma casa, por exemplo, grande, espaçosa, confortável, e tem uma dívida, a sua casa vai ser vendida e o seu bem de família será exercido no imóvel menor. Mas não é que vai ser deixada de vender, sim. Como acontecia nos anos 90. Então, esta é a parte da necessidade. Agora, a outra é tipicamente planejamento. Eu tive um professor de civil que foi diretor tanto do Mackenzie quanto da USP. E agora está aposentado, um grande professor. E ele dizia, eu quero ver... Ele tinha uma casa que ele queria vender. Ele falou assim, eu quero vender minha casa por tanto. Não consegui achar um comprador por tanto. Mas eu consegui por 20% menos. Agora, eu tenho um plano de fazer um empreendimento na casa dos meus filhos. Aquilo que isto vai me trazer de benefício, porque eu vou tirá-los do aluguel, fazendo o quê? Vale a pena. Ou seja, isso é planificação. Não sei se eu consegui me explicar. Sim, né? Claro. Então, esta é uma outra modalidade. Quando você começa a notar que o que você vai receber menos num precatório, não que você precise, não toma no âmbito da necessidade. O que você vai receber menos num precatório se encaixa no seu planejamento. Ora,
planejamento de 18 anos, é muito fácil que seja melhor alienar o precatório antes. Claro, não quero entrar na administração doméstica de ninguém, né? Mas esta é uma realidade de planificação muito coerente, né? Especialmente agora. Eu prevejo que teremos mudanças bastante drásticas se toda essa política tarifária dos Estados Unidos vier. Eu acho que o Brasil pode se beneficiar enormemente nesse sentido. Então, ter dinheiro na mão pode ser um momento muito importante agora. Enfim, posso estar enganado. Temos que ver as cenas dos próximos capítulos. Mas essa é a distinção que eu acho entre a necessidade e o planejamento. São visões coincidentes. Nós temos exatamente essas mesmas percepções e em algum momento nós fizemos inclusive cálculos, né? Para considerar uma tomada de decisão consciente sobre a antecipação ou não de ativos, nós precisamos ter uma visão macro sempre, né? Não é uma decisão que deva ser tomada, como nenhuma outra importante na vida, de forma emocional, assodada, rapidamente, sem considerar nenhuma variável. A questão da cessão, ela faz sentido, inclusive do ponto de vista financeiro. Por quê? Se você considerar que a correção monetária ou que a correção dos valores de um precatório pelo atual entendimento se dá pela taxa Selic, e você considerar que existem outros tipos de investimento disponíveis para qualquer um, que remuneram acima da taxa Selic, faz muito mais sentido, na linha do tempo, você antecipar, sofrendo algum tipo de pênalti, um deságio, às vezes até um pouco mais pronunciado, se você fizer um investimento e um planejamento financeiro que a longo prazo, a médio longo prazo, garantam uma remuneração superior àquela que o Estado oferece. A correção e os encargos de permanência do governo não te compensam da mesma maneira como uma aplicação privada, tá? Não compensa. E se você... Esse argumento, esse estudo, melhor dizendo, surgiu porque havia um argumento que nós encontrávamos sempre, uma resistência que nós encontrávamos sempre, justa, aliás, do ponto de vista leigo, de que não tenho pressa. Se eu não vier a receber, como infelizmente acontece com alguma frequência, meus filhos receberão, meus netos receberão. Então eu deixo para os meus filhos, eu deixo para os meus netos. Fica o meu legado. E aí nós estudamos isso com um pouco mais de profundidade e hoje nós temos uma posição de orientação, né? No sentido de que, ok, excelente que não há uma pressa, portanto não há uma necessidade, não há uma decisão que precisa ser a decisão dramática de cessão, mas se você quiser realmente deixar um legado para os seus filhos, para os seus netos, então deixa o legado, a parte boa, não deixa o problema. Era inimaginável até algum tempo que haveria uma postergação de pagamento de débitos federais, precatórios federais. Então, se situações como essa se repetirem nas instâncias estaduais e municipais, nós teremos um agravamento dessa crise do estoque de precatórios. Então, não faz sentido, sob esse aspecto também, nós deixarmos que a dívida ou que aquela expectativa se prolongue no tempo, né? E mais ainda, eu vou dizer, existem momentos na nossa vida que são momentos chave. Existem momentos que são momentos cruciais. São aqueles momentos em que uma decisão bem tomada leva a um caminho bom e uma decisão tomada de maneira equivocada leva para um mau caminho. Por que razão, Gabriele? Essa é uma pergunta que a gente faz com frequência para os credores. Por que razão você deixa para o Estado tomar uma decisão por você, se essa decisão
é importante e muitas vezes crucial. Você deixa que outra pessoa tome uma decisão importante por você? Não. As principais decisões da sua vida devem ser tomadas por você. Por que razão a gente deixa o nosso recurso, as nossas finanças nas mãos, a decisão sobre os nossos recursos, as decisões sobre as nossas finanças nas mãos de um ente, seja federal, estadual ou municipal, o Estado, que sabidamente é um mau gestor de recursos financeiros? O Estado não é um bom gestor, isso já é uma definição pronta e acabada. Por que nós deixamos para o Estado a decisão final sobre quanto e quando nós receberemos aquilo que é nosso por direito? Então, eu acho que a decisão de antecipação de um precatório é uma decisão de você tomar as rédeas da sua própria vida. Você trazer de novo para você o controle financeiro daquilo que o Estado tenta a todo momento retirar. Por que você terceirizou a decisão sobre um recurso que é seu? Não, deixa que o Estado resolve. Você realmente acha que o dinheiro está melhor sendo gerido pelo Estado do que você teria a capacidade de fazer? É uma confissão da sua própria incapacidade de gestão do seu próprio patrimônio. Não me parece fazer sentido. Sim, não, e aí pode surgir até um questionamento, né? O potencial cessionário, o potencial credor, ele pode dizer assim, bom, mas escuta, se é tão bom para mim vender o precatório, por que tem alguém que compra? Porque é alguém que está assumindo todo o risco do tempo, das eventualidades, é alguém que está entrando, comprando o problema, né? Além e o problema é ser enfrentado por um usuário, pessoa física, por exemplo. Sim. A desproporção entre o investidor, a capacidade econômica do investidor frente às pessoas físicas são, assim, aos credores comuns, é gritante. Então, não faz sentido. Nós também recebemos com alguma frequência essa pergunta. Se é tão ruim assim como vocês estão falando, por que tem gente que quer comprar? Veja, porque é alguém que quer pagar a conta. Um fundo de investimento, um banco, tem uma capacidade e tem uma capilaridade de possibilidades de investimento daquele recurso completamente diferente da pessoa física, do aposentado, do inativo, no caso dos servidores, dos inativos, cidadãos comuns, né? Existem, por exemplo, bancos que compram ativos judiciais para poder ter o seu índice Basileia melhorado, né? Então, aquilo vai permitir que eles alavanquem outras operações que eles não conseguiriam ter acesso, ofertar ao mercado, se não tivesse aquele lastro econômico financeiro. Então, banco estrangeiro, inclusive. As razões são as mais diferentes, mas com toda certeza são razões justificáveis do ponto de vista dos grandes investidores. Sim, sim, sim. Né? E nós não podemos também ficar pensando pelo outro, né? Nós temos que verificar se aquela operação de cessão faz sentido para nós. Se fechar a conta para nós, é o que basta para a tomada de decisão dessa antecipação. A tomada de decisão de cessão de um ativo judicial, de um precatório, ativo judicial sendo o gênero do qual o precatório é a espécie, sempre vai levar em consideração esse binômio da necessidade ou da oportunidade. Isso está bastante claro. E sendo por necessidade ou por oportunidade, vai ser, na maioria absoluta das situações, uma boa decisão. Eu queria agradecer a sua presença, a sua disponibilidade, a sua generosidade em dividir com a gente esse bate-papo. Com toda certeza você abrilhantou essas discussões, essas reflexões. Já deixo desde já um convite para o seu retorno e para próximos capítulos aí. Nós vamos ter esse mesmo bate-papo com outras pessoas, inclusive do mercado financeiro, que vão dar visões diferentes aí, ou visões sobre o mesmo tema, mas de outros ângulos, né? E queria te convidar também para fazer esses mesmos questionamentos aí para essas pessoas que vierem aqui
como convidadas do nosso bate-papo. Certamente. Fulvio, muito obrigado. Foi um prazer. Foi, em primeiro lugar, extremamente divertido e a gente pôde trocar impressões sobre um tema que hoje no Brasil é dominante, assim, faz parte do cenário financeiro nacional. Você fez bem em falar não somente de precatórios, mas de ativos judiciais como um todo. Essa é uma realidade brasileira que compõe, no meu entender, um momento socioeconômico muito importante e que eu acho, repito, essas questões que estão acontecendo no mundo agora vão atingir o Brasil diretamente, muito provavelmente de forma positiva. O cenário dos precatórios vai ingressar nessa situação. Então, se houver uma outra mesa redonda, que na verdade é quadrada, para a gente tratar desses assuntos, virei com muito prazer. Muito obrigado. Vai haver esse momento e, aliás, haverá vários momentos, não apenas mais um. E eu queria, inclusive, te ouvir nesses próximos bate-papos. Eu queria te ouvir porque, realmente, os ativos, eu diria até que os ativos que não são só judiciais, mas até os administrativos, são englobáveis nessa mesma perspectiva. Claro. Você, que é atuante nas câmaras bilaterais, Brasil e Itália, e mesmo as multilaterais, com relação aí à Comunidade Econômica Europeia, sabe muito bem que vários litígios são resolvidos mediante arbitragem. E existem soluções financeiras de encaminhamento para essas situações de arbitragem. O próprio financiamento das discussões, né, o financiamento dessas arbitragens de temas que são bastante importantes, bastante relevantes aí para empresas e para particulares, é uma das facetas dessa nossa área aí dos ativos. Então, já é um convite / intimação para que você venha discutir conosco prazer. A questão das arbitragens internacionais aí nas câmaras multilaterais. Mesmo porque a grande vantagem da arbitragem é que você pode escolher um árbitro que, por não ser um juiz togado, não ser um juiz de carreira, as partes escolhem um árbitro especialista naquele problema que às vezes é muito específico. Eu não falo apenas das questões financeiras como ativos judiciais, até mesmo, o que eu posso dizer, questões de telefonia, onde você precisa conhecer como funciona o direito regulatório. É importantíssimo a ideia de você ter um especialista julgando a ideia, não apenas dando palpite. Haverá próximas, então. Obrigado por ter vindo. Muito obrigado. Até Tchau mais. a todos.